como que eu caminho no meu dia a dia. Então, às vezes a gente está tão buscando uma vida extraordinária que a gente esquece que a vida extraordinária, ela é feita e ela acontece na vida ordinária. Na ordinária, no dia a dia, nas tarefas. E é justamente esse o nosso tema, né, que eu quero entrar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de propósito e missão, mas eu vou focar mais na missão do que no propósito. Porque o propósito é algo que é abstrato, a gente não consegue tocar o propósito. Então hoje, qual é o meu propósito da vida? Eu tô buscando o meu propósito, eu saí do emprego porque eu não gosto mais desse trabalho e eu quero buscar o meu propósito, né? E o propósito é algo muito abstrato, parece que ele tá muito distante da gente, a gente não consegue tocar nesse propósito, né? Então, o principal de tudo, gente, o propósito somos nós. A gente é o propósito. Né? A vida foi nos presenteada. Então, nós somos o propósito. Estamos aqui a propósito de algo, a propósito de alguém, a propósito de algo superior a nós que nos permitiu habitar, permitiu com que a nossa alma habitasse este corpo físico para fazer parte deste planeta Terra. Então, nós somos o propósito. E aí eu entro com as missões. Se eu já sou esse propósito, que a propósito estou aqui para alguma coisa, o que é esta alguma coisa? Eu tenho uma missão a cumprir aqui. E uma missão é algo que é tangível. Eu consigo tocar, eu consigo sentir e eu consigo agir nesta missão. E aí, a missão que nós temos, ela é dividida em 3 partes, né? A gente tem a missão com a gente mesma, a gente tem a missão com os outros, com nós, né? E a missão com o mundo, com os outros. Então, é eu comigo, sou eu com nós. Quem são os nós? Os nós são os meus próximos, os meus familiares, que estão dentro da minha casa, os que estão ao meu redor e aos que estão vivendo o meu dia a dia comigo, né? Presente na minha vida. E tem eu, que é a terceira missão, sou eu com o mundo, com os outros, o que eu não consigo alcançar de uma forma direta, mas eu consigo alcançar de uma forma indireta, que a gente vai chegar lá. Então, eu quero trazer hoje aqui pra gente a luz dessa consciência, né? Que geralmente, se a gente parar pra pensar, a gente tá sempre na missão 2 ou na missão 3. A gente tá sempre na missão com nós, né? Com os nossos. Ou então a gente tá na missão 3, que é com os outros, com aqueles que a gente não consegue tocar. Com os nossos, é sempre quem? Eu estou sempre vivendo a agenda do meu marido, dos meus filhos, da minha família, dos meus pais, do meu trabalho, do meu chefe, dos meus amigos. Então, eu tô sempre vivendo a agenda do outro, né? Sempre fazendo a demanda do outro. E a missão número 3, que geralmente a gente indiretamente tá nela, é aquela missão onde a gente tenta resolver as questões do mundo. Então, pensa, no mundo, isso é muito grande. Que é o quê? A gente se associa, né? E a gente abraça situações no sentido do quê? Eu sou a favor da causa do meio ambiente, eu sou a favor do apoio às pessoas que passam fome na África, eu sou a favor das pessoas que sofrem abusos diversos. Ok, tudo isso é muito, muito, muito importante e nós precisamos sim fazer este papel. Essa questão de que a gente está à disposição desse mundo, o quanto que efetivamente no meu dia a dia eu consigo agir por estas causas, que é a minha terceira missão, que é o mundo. Então, às vezes, nós estamos só vivendo um papel ideológico ou um papel... Legal, Domênica, obrigada, Gu. Um papel ideológico e um papel que eu não consigo tocar, que efetivamente eu não consigo
fazer efetivamente alguma coisa daquilo acontecer. E aí eu quero voltar aqui para nossa missão número 1, que é a gente com a gente. Porque quando eu consigo concluir a minha missão, eu comigo, eu consigo ajudar a missão eu com nós, e aí sim eu consigo ajudar a missão eu com o mundo, né? Em que sentido? Nós, seres humanos, nós somos seres de tarefas, né? Nós somos seres humanos para exercer tarefas. E aqui eu estou trazendo a gente, né? Estou instalando aqui a nossa conversa no mundo real e no mundo concreto. Então, o mundo, se a gente olhar o mundo como um todo, por um olhar bem pessimista, a gente vai perceber que o mundo ele está numa situação ruim. Não é verdade, né? Todas essas questões que a gente tenta abraçar e tenta ajudar de certa forma é porque dentro da gente algo mexe dentro da gente para que a gente realmente faça alguma coisa para melhorar este cenário. Só que este mundo ele vai ficar e ele fica muito pior se cada um de nós não fizer o nosso melhor a cada dia. A cada amanhecer, a cada trabalho que a gente exerce, a cada entrega que a gente precisa, a cada olhar que a gente oferece para o outro, a cada sorriso que a gente verdadeiramente enxerga o outro ao sorrir. Então, a missão número 1 é quando eu preencho o meu ser com todas as minhas tarefas, as minhas obrigações e os meus deveres, que isso que me preenche dentro de mim, isso sai, isso exala de mim. E aí eu consigo entregar o meu melhor para nós, que são os meus próximos. E quando eu entrego o meu melhor para nós, eu consigo ir além, porque eu consigo exalar esse sentimento de tarefa cumprida. E aí eu vou e consigo entregar para o mundo, tá? Então a missão 1 é quando eu estou conseguindo no meu dia a dia, na minha vida ordinária, das manhãs, das tarefas obrigatórias que eu tenho que cumprir, dos deveres dentro do meu lar, para fazer desse dia ordinário ele se tornar no final do dia, eu conseguir sentar no meu sofá, na minha cadeira para jantar, eu consigo respirar e dizer, eu tive um dia extraordinário. Por quê? Porque eu consegui enxergar a mim, e eu consegui enxergar o outro. Tudo que eu fiz e coloquei no mundo foi para o meu benefício e o benefício daquele que está ao meu lado, daqueles que estão ao meu redor. E aí isso exala para o mundo, tá? Todos os dias, como a Dinha disse, né? Eu quero fazer esse exercício da manhã todos os dias, ou seja, a gente se preenche todas as manhãs nessa completude, nesse olhar para a vida e perceber o nosso corpo físico e perceber que a nossa alma e o nosso espírito conversa com a gente. E a gente começa a perceber todos os dias que algo aqui dentro de nós quer falar, quer se expressar, quer realizar. Né? E quando eu olho para a natureza de manhã, olho o pássaro cantando, a vida ela me convida para ação. A vida ela me convida para eu ser eu na minha completude da realização das minhas tarefas diárias mais simples, né? Que são as minhas obrigações. E quando eu chego no final do dia, eu consigo olhar para o meu dia e dizer: o meu dia foi extraordinário, tá bom? Porque nada capacita nós como seres humanos na nossa profundidade, como pessoa mesmo humana, do que a gente conhecer a nós mesmos e ultrapassar a cada dia os nossos limites no cumprimento das nossas tarefas. Quanto mais eu me preencho no meu dia cumprindo as minhas obrigações e as minhas tarefas diárias, mais o mundo vai me convidando para eu fazer mais, para eu ser mais, né?
E aí, com isso, gente, tem uma coisa que é um pouco contraditória, mas que eu aprendi ao longo da minha própria jornada de autoconhecimento, que a gente busca muito a questão da nossa autoestima, né? A gente coloca muito a nossa autoestima como algo externo, que está relacionado à nossa beleza, que está relacionado, né, à nossa cara, que a gente mostra ao mundo, né? Então, a autoestima está muito ligado à questão externa, né? A questão estética, né? E a autoestima, ela tem uma outra conotação, se a gente parar para pensar, quando você consegue entregar o seu melhor no seu dia, como você chega ao final desse dia? Essa realização da entrega, essa realização de ver, por exemplo, a sua casa bem arrumada, o seu trabalho bem exercido, a sua relação para com os seus colegas de trabalho bem feita, né, bem harmoniosa, a sua relação com os seus filhos. Então, quando a gente está instalado na nossa realidade, que a gente olha a nossa vida e fala assim, esta é a minha vida, o que eu tenho que fazer para melhorar ela? Putz, isso aqui não tá legal. A minha relação com meu marido não tá boa, a relação com a minha esposa não tá boa, eu ando muito insegura com a relação com os meus filhos, né? Eu ando muito insegura com a relação no meu trabalho. Então, quando eu me instalo na minha realidade e olho para minha vida e digo assim, ok, esta é a vida que eu tenho na minha mão, ok. Então, o que está dentro da minha capacidade de exercer para fazer desta vida melhor, para fazer e mudar aquilo que tá me incomodando, aquela relação que não tá boa, aquela relação comigo que não tá boa, aquela relação com o outro que não tá boa. Eu vou contar aqui para vocês uma experiência minha própria, né? Para vocês terem, para dar um exemplo real para vocês do que é essa instalação da realidade, tá bom? E o quanto que a gente pode olhar para nossa vida e perceber isso não tá bom. O que tá na minha mão para mudar, né? Há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu tava meio incomodada, né? Com o meu corpo, tava meio incomodada com as roupas, eu vesti uma roupa não servia. Essa pandemia a gente engordou um pouquinho, né? Então, sempre que precisava ir no mercado ou sair para alguma coisa rapidinho, né? Eu colocava uma roupa e aquilo me incomodava. Eu olhava no espelho e falava assim, nossa, mas tá estranho, tá estranho. Um determinado dia, eu fiquei na frente do espelho e eu olhei. Eu parei, eu falei assim, deixa eu olhar para este corpo que está aqui, ó, vivendo comigo todos os dias, né? E eu fiquei, gente, uns 5 minutos olhando pro meu corpo. E eu falei, eu não tô feliz com ele. Ok. Ele está nesse estado porque eu deixei ele estar. Eu abri mão de algumas coisas. E aqui eu não tô falando só da estética, tá, meninas? Eu tô falando também da saúde. E aí eu olhei para esse corpo e eu falei assim, não. Eu estou com quase 40 anos. Se eu continuar neste lugar e neste caminho, aos 50 eu vou estar um bagaço. E não só fisicamente, não só esteticamente, mas também fisicamente e na saúde. E aí o que eu fiz? Eu tomei uma decisão naquele dia, que a partir daquele dia eu ia cuidar do meu corpo, entende? Então, e essa é a instalação na realidade nossa. Quando a gente olha para isso, para uma coisa que não tá boa, a gente olha para nossa vida e diz assim: isto não tá bom. O que está na minha mão pegável em que eu consigo melhorar. Isso já faz 4 meses. A partir deste período, eu comecei a fazer atividade física. Hoje eu estou me sentindo muito melhor. Eu estou me sentindo um pouco mais magra. Eu estou me sentindo principalmente mais disposta, mais focada, mais concentrada no trabalho. Eu estou me sentindo mais bonita. Eu estou me sentindo com a minha autoestima melhor. Por quê? Porque eu consigo entregar mais de mim. Eu consigo trabalhar melhor. Eu tenho mais disposição ao acordar.
lugar, entende? Então, a autoestima, ela está ligada à nossa capacidade de executar o que a gente precisa executar no nosso dia, tá? E aí, esse executar no nosso dia, a gente perceber essa instalação da nossa realidade, a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente consegue diminuir depressão, a gente consegue diminuir sintomas de doenças físicas, né, como diabetes, hipertensão, enfim, mil e umas coisas que faz a gente entrar nesse lugar por a gente ficar nesse mundo ilusório de achando que as coisas vão acontecer de certa forma, né? Então nós temos esse coração inquieto de poder fazer, de poder acontecer, de poder realizar, né? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês como o nosso ensinamento desse trabalhinho que a gente está fazendo aqui nesses 14 dias, né? Eu, Andressa, você, cada um de vocês, nós não somos mais... aquela pessoa que nós fomos ontem não presta mais para a pessoa que a gente é hoje. Essa pessoa que nós somos hoje não prestará para amanhã. Por quê? Porque vai fazer parte de um passado. Vai fazer parte apenas da nossa história. Para a gente ser uma pessoa que presta, né? Para ser uma pessoa que está aqui instalado na realidade para realizar, todos os dias nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer algo, e aprender algo, e conhecer algo, e entregar algo, e fazer algo por nós e pelo outro, né? Aqui a gente está falando das 3 missões, que são... o primeiro ponto é a missão a gente com a gente mesmo, né? Então é a gente sair da missão com nós e com o mundo e vir aqui um pouquinho para nós. Então, por exemplo, hoje, para mim, esse trabalho que eu tô fazendo aqui com vocês já é um caminho da minha missão com o mundo. Por quê? Porque este trabalho aqui, vocês estão me ouvindo e eles vão ficar gravado. Outras pessoas em algum lugar do mundo, em algum lugar do planeta, em algum lugar do ano, vai chegar neste canal e vai ver esta informação, entende? Mas isso foi construído há 2, 3, 4 anos atrás, tá bom? Exatamente, ontem já é passado. E eu vou colocar uma loucura maior aqui, Dinha. Há 10 minutos atrás já é passado. Percebe? Já é passado. 10 minutos atrás já é passado. Olha quanta coisa a gente remói da nossa vida porque a gente fica olhando para esse passado, ao invés da gente olhar para esse futuro, para esse amanhã, para esse depois, né? Futuro é muito distante. Aqui eu quero instalar a gente mesmo na realidade, porque vai fazer parte do exercício que eu vou deixar aqui para vocês, tá? E aí o que acontece, né? A gente tá sempre olhando um horizonte. Esse passado de ontem, ele é o nosso horizonte, é o que a gente consegue enxergar, né? É o que a gente já viveu. E aí a gente esquece que tem uma verticalidade da nossa vida, que é a gente olhar para cima e a gente olhar para frente, adiante. Então é a gente sair dessa verticalidade do que já aconteceu e olhar para cima. Exatamente, minha linda. É isso. 1 segundo atrás já é passado. Percebe o quanto de tempo a gente perde olhando para o ontem? Olhando para aquela dor, olhando para aquele problema, né? Sendo que a gente pode olhar para ele instalado nessa realidade e falar assim, o que é que eu faço com ele? Como eu o resolvo? Né? E aí aqui eu quero trazer para vocês um texto bem brevezinho, é um parágrafo bem curtinho, que vai pontuar, né, um pouco de um trabalho que eu estou começando a desenvolver, que é de um psiquiatra que foi preso no campo de concentração, ficou 4 anos preso, passou por todas as dificuldades, né, preso lá com os nazistas, e lá dentro, imagina, toda a liberdade daquelas pessoas que foram presas naqueles campos de concentrações, né? Todas aquelas pessoas foram cerceadas da sua liberdade de viver. E às vezes nós
embora nós estamos livres aqui neste mundo hoje, muitas vezes nós estamos aprisionados nos nossos pensamentos. Nós estamos aprisionados nos nossos nos nossos problemas, nas nossas questões. Então a gente precisa olhar a vida de uma forma vertical, o que tem para cima e o que tem para frente, né? Então eu quero trazer aqui um pouquinho desse texto, porque eu acho que a gente aprende muito com a história, né? Com a história de tudo que já passou. Nós somos pessoas que estamos instalados numa realidade em que a gente não sofre, porque a gente nunca viveu uma guerra. A maioria dos problemas que nós estamos enfrentando, né, este ano atípico que nós estamos vivendo, é por quê? Por que tem tantas pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas, incomodadas, revoltadas? Porque a maioria das pessoas, né, que estão instaladas nesse ano de 2020, nunca foram cerceadas de suas liberdades, nunca realmente passaram por dificuldades, nunca realmente passaram por guerras, terremotos, desastres, daqueles que leva mesmo centenas e milhões de pessoas, tá? Então, é um pouquinho a história, a gente consegue resgatar um pouquinho dessa força do que é o ser humano, do que é viver uma vida humana, tá? Ó, isso é ele dizendo, né? Quanto a mim, que é o Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra, ele foi preso, ele já era psiquiatra, mas ele tinha um propósito, né, ele tinha uma tarefa muito forte no que ele exercia como médico. Quanto a mim, quando fui levado para o campo de concentração, um manuscrito meu, que já havia sido escrito por ele, né, pronto para a publicação, foi confiscado. Não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores dos campos de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado pela febre do tifo, né, lá eles passaram por muitas dificuldades de saúde e tudo mais, né, rabisquei muitos apontamentos em pedacinhos de papel. Então, ou seja, durante aquele cerceamento da liberdade dele, ele conseguia encontrar papéis ao chão para ele rabiscar um pedaço do manuscrito, porque ele tinha o desejo e a sede, a saga e a gana de reescrever aquele manuscrito, porque aquilo era a missão dele para com o mundo. Olha que coisa linda isso. Para reescrever o meu manuscrito, caso vivesse até o dia da minha libertação. Ou seja, ele estava vivendo, fazendo, mas ele ainda não tinha certeza do amanhã, se ele seria libertado. Tenho certeza de que essa reconstrução do meu manuscrito perdido, levada a cabo na penumbra dos barracões de um campo de concentração na Baviera, ajudou-me a superar o perigo de um colapso cardiovascular. Eu chego a me arrepio, porque essa parte desse parágrafo cabe exatamente aqui no que a gente está trabalhando, que é a nossa missão com a gente mesmo, né? O que está dentro da minha capacidade humana de fazer no meu dia que vai fazer diferença para os meus próximos, para nós, né? E para o mundo. Então, de certa forma, pegando aqui o exemplo do Viktor Frankl, cada papelzinho que ele reescrevia o manuscrito dele, ali ele conseguia levar a esperança no seu olhar, nos seus gestos, nas suas ações, para aqueles outros colegas, né? Aqueles outros humanos comuns que ali com ele estava preso no campo de concentração. Então, a energia dele de querer sobreviver fazia com que ele, com certeza, ajudava cada uma daquelas pessoas que com ele estava, né? Então, cada dia, gente, é uma oportunidade de fazer o nosso melhor. O nosso melhor, porque a gente tem essa capacidade. E aí, o que eu quero trazer aqui como exercício dos próximos 2 dias, nessa rota que a gente está criando, nessa clareza que a gente está criando da nossa consciência,
é a pergunta, né? O que te faz levantar todos os dias? O que te faz cumprir as suas tarefas, né? O que te faz perdoar o outro? O que te faz se perdoar? O que te faz aprender cada vez mais e caminhar rumo a cada dia construindo o degrauzinho da sua evolução quando você olha na verticalidade da sua vida? Todos os dias vocês já sentiram por esses 2 dias de exercício que é levantar com presença. Agora os próximos 2, além de levantar com presença, que vocês podem levar esse exercício para o dia a dia como um novo hábito, é como viver em estado de presença. Todos os dias, a cada minuto, porque 10 segundos que já se passaram dessa conversa já é passado. O que eu escrevo em 10 segundos que vai fazer diferença para aqueles que estão ao meu lado e para mim? Esse é a visão que nós precisamos criar todos os dias, todos os segundos do dia presente que foi nos dado ao abrir os olhos, porque a vida nos convida a viver, a vida nos convida a construir, né? Nós seres humanos somos seres inacabados, nós estamos em constante construção. Então, quando eu disse para vocês lá na nossa primeira live, né, que eu falei assim, que a gente precisava desassociar a palavra ansioso, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Lembra que eu falei isso? Eu sou uma pessoa ansiosa. A gente desassociar o sou pelo estou. Por quê? Quando eu digo sou, né, eu estou, é como se eu tivesse fadado a ser aquela pessoa pelo resto da vida. Mas nós, seres humanos, pessoas humanas, nós somos seres inacabados. Então, nós todos os dias estamos em construção. Então, quando eu digo que eu sou algo, eu bloqueio o meu caminho para encontrar novas formas de me tornar. Então, nós podemos todos os dias nos tornar algo novo, nos tornar alguém melhor. Nós podemos todos os dias, inclusive, mudar os nossos pensamentos. Aquilo que eu achava que era verdade ontem, hoje eu posso estudar e descobrir que aquilo que eu achava que era verdade hoje não é mais. Então, hoje eu me torno esta nova pessoa com base naquilo de ontem. Né? Lembra que eu falei? A gente está a todo momento se construindo. Então, a nossa atividade para os próximos dias é a gente viver o nosso dia com presença. Estar instalado na nossa realidade e viver em total presença. Em que sentido? Eu levanto cedo, eu faço o meu matinal dos meus 5 minutos, né? Levantar com presença, e aí eu vou para a vida, eu vou para o mundo. E qual é esse ir para o mundo? Né? Se eu sou dona de casa, eu vou cuidar bem da minha casa, eu vou cuidar com amor dos meus pertences. Se eu trabalho fora, eu vou chegar no meu trabalho e eu vou olhar com a verdade aos olhos daqueles que estão ao meu lado. Então, é ter um olhar presente, um ouvido presente, uma boca presente. A boca que fala e a boca que sorri. Então, os olhos, a gente vai olhar com presença aquela pessoa, aquele açougueiro, aquele caixa, em que não é só aquela pessoa em que a gente passa a nossa compra e vai embora, aquela pessoa que a gente pede a nossa carne e vai embora. Não. Olhar e perceber que aquela pessoa é um ser humano. Percebe, gente? A profundidade da gente olhar para a nossa vida, o nosso dia a dia com presença. Quando eu falei lá no comecinho da nossa live, né, que muitas vezes a gente tá olhando, a gente para com o mundo, que a gente vai, né, quer salvar a floresta, quer salvar o meio ambiente, quer salvar não sei o quê. Você já parou no seu dia a dia e olhou aquele cachorrinho abandonado? Você já parou no seu dia a dia e olhou e sentiu amor pelo mendigo? Você já parou no seu dia a dia e no farol você abriu a janela do seu carro e apenas ofereceu o seu olhar para aquela criança que está pedindo dinheiro? Ou simplesmente você tirou o dinheiro da carteira e deu para aquela criança?
Independente do que aquela criança vai fazer com o dinheiro, você fez o seu papel. Você ajudou o mundo. Muitas vezes a gente está instalado nessa ilusão de que o que a gente fala ressoa como positivo no mundo, mas o que vai ressoar mesmo como positivo no mundo é o que a gente faz. É o exemplo pelo fazer, não o exemplo pelo falar. É isso que transforma a nossa vida. É o detalhe, é o pequeno, é o próximo. Então, esses 2 próximos dias, amanhã e sábado, o nosso trabalho vai ser viver intensamente com o olhar desperto, com o ouvido desperto, com a boca desperta, e vamos fazer as nossas tarefas com maestria. Vamos dar ali o nosso melhor que a gente pode. E se você olhar para essa realidade, você enxergar como eu enxerguei quando eu me olhei no espelho e falei assim, não, eu não quero esse corpo para mim. Se você criar essa consciência e olhar para sua realidade e você dizer assim, não, eu não quero mais esse trabalho para mim. Você tem uma escolha na mão. Você pode mudar a partir disso, a partir deste estado de consciência. Que aí você olha na verticalidade da sua vida, você não está mais olhando na horizontalidade, você não está mais vivendo, né, na reclamação, você não está mais vivendo na fofoca, você não está mais vivendo no sofrimento. Então você olha, se instala nessa realidade e diga, isto eu quero trocar. Então você muda o seu olhar, você vai para cima. Exatamente. Viver 100% na presença, não só mais um amanhecer, né? Aqui a gente vai acrescentar o viver no dia a dia, né? As nossas horas que a gente passa acordado, inclusive no momento em que a gente vai se deitar, também estarem presente, tá? Essa é o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né? Esse trabalho da nossa missão, substituir essa palavra propósito, que é muito abstrato e que está muito distante da gente, e trazer a nossa missão, né? O propósito já somos nós estamos aqui por um propósito, né? E qual é esse propósito? A nossa missão vai fazer com que a gente encontre esse contato com esse propósito maior, né? A missão eu comigo mesma, a missão eu com nós, né? Os meus próximos, e a missão eu com o mundo. Quando eu incluo, quando eu completo a minha missão comigo, eu vivo o meu dia de presente, eu me realizo todos os dias. E aqui eu quero deixar um adendo muito importante. E aqui não é viver todos os dias feliz, porque não seremos felizes todos os dias. É viver se realizando, é viver independente das dificuldades que as circunstâncias nos apresentam. Porque nesta dificuldade, quando você está presente e instalado na sua realidade, você vai encontrar a resposta para essa solução, a solução para esse problema. Tá? Então aqui eu não estou falando de viver feliz e alegre todos os dias, não. Instalação mesmo da realidade. E quando eu me instalo, eu inflo o meu ser, porque o meu coração pede para que eu vá. E aí os meus próximos se completam, e aí eu consigo ir para o mundo e realizar no mundo também. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? E aí eu quero terminar aqui também com uma frasezinha do mesmo livro, que é o seguinte, né? Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns. Como nós, cidadãos comuns, prisioneiros. Muitas vezes somos prisioneiros dos nossos pensamentos, né? Mas alguns destes prisioneiros, pelo menos, comprovaram a sua capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo. Então, muitos dos prisioneiros lá dentro dos campos de concentração conseguiram se erguer na sua capacidade humana de ser, né, acima daquele destino que eles estavam predestinados, né, à sua morte, e conseguiram, acima do seu destino externo, optar por ser dignos do seu sofrimento.
Então a gente pode optar ser digno da nossa vida, por mais difícil que ela esteja, e perceber que nós podemos mudar esta realidade. Então, nos próximos 2 dias, o exercício é viver intensamente, instalado na nossa realidade com presença, ativando a realidade do nosso olhar, ativando a nossa realidade da escuta e ativando a nossa realidade da fala e do sorriso, olhando o outro como ser humano,